Rafa, escuta? Fala, Mário, te escuto, e você? Maravilha, estou escutando também certinho. Maravilha. Esperar aqui um povo entrar, um pouquinho da galera entrar. Isso aqui não é um Gostei da estúdio de sua coleção. televisão. Não é um estúdio de Gostei ali, televisão, isso aqui é minha casa mesmo. eu gostei ali atrás da sua coleção, pô. Você viu, né? Olha aí, hein? É que não dá pra ver os brinquedos da Isadora, que deve estar por aqui. Ah, entendi. Você tocou ela fora da sua casa, é isso? Pra você poder Botei testar? ela no quarto, né? Porque senão não tem live, né? Daqui a Entendi. pouco a gente chama ela aqui pra participar. Maravilha. Bom, vamos lá, Rafa. Já são 7 horas em ponto, agora, 7 horas certinho da noite. Pelo menos aqui no meu PC está 7 horas. Então acho que a gente já pode começar, até porque o pessoal vai chegando, vai falando. Só boa noite para todo mundo aí que entrou na live, que vai entrar ainda. Só antes de apresentar o Rafa aí, gostaria de agradecer a todo mundo que já entrou, que vai participar aqui da live. Essa live vai ficar depois disponibilizada também no YouTube, depois que ela acabar. E a expectativa aí é que a gente compra aí entre 30 e 40 minutos, obviamente dependendo da participação do pessoal. As perguntas que vocês tiverem, pessoal, vocês podem ir colocando aqui no descritivo, né, nos comentários dessa live, e depois eu vou lendo elas para o Rafa conforme ele for respondendo. Bom, começando, Rafa, obrigado pela oportunidade aí de você conceder seu tempo para poder nos ajudar nesse momento que é extremamente importante para todos nós. Você com sua experiência de gestão vai poder agregar bastante para a gente. E como eu disse na live da Carol, muitas das perguntas que eu tenho eu poderia muito bem fazer com você no privado, né? A gente fala bastante, mas eu acho que é muito oportuno que você compartilhe um pouco do seu conhecimento também com a comunidade que me segue, a comunidade dos meus amigos, a minha rede, né? Eu acho que é legal a gente Uhum. poder compartilhar isso por essa live. Então, obrigado aí, Rafael, pelo seu tempo. Valeu. Rafa, Muito fala um bom, pouquinho de Mário. você aí. Fala um pouquinho do que você faz, até para o pessoal entender e conhecer você. Ah, beleza. Meu nome é Rafael, eu sou da JM Consultoria. A gente é uma consultoria localizada aqui em Americana, mas com atuação em todo o estado de São Paulo e fora de São Paulo também. Temos hoje uma equipe de 24 consultores, somos uma das maiores consultorias aqui do interior. E nosso foco é em gestão, gestão estratégica. Então a gente entra na parte comercial, na parte financeira, na parte de pessoas, de processo. São mais de 15 anos aí de consultoria e agora vivendo épocas muito desafiantes, né? Eu acho que eu nunca trabalhei tanto quanto esses últimos dias, Mário. Eu imagino, cara. Imagino mesmo. Até porque é novidade para todo mundo, né? Por mais que a gente tenha experiência, tempo, seu pai um tempo muito grande aí de atividade, por exemplo, mas é uma situação nova para todo mundo, né? Não tem como fugir. Uhum. E o que impressionou dessa situação, Mário, é a velocidade. Assim, eu tive clientes que na segunda-feira passada, não ontem, na retrasada, que segunda-feira falaram, crise? Não, que bobagem, manter tudo igual. E na quarta-feira, 2 dias depois, eles já estavam com a empresa fechada. Cara. Então, a velocidade que as pessoas foram caindo a ficha e que as coisas foram se movimentando, a gente da consultoria, a gente já começou a atuar faz uns 10 dias ou mais, já chamando de crise. E mais alguns clientes demoraram para cair a ficha. Uhum, sim. Realmente, eu acho que as pessoas não queriam acreditar, na verdade, né? Não vai chegar aqui, não vai chegar para mim, né? Isso aí vai ficar mais Uhum, na cidade grande, talvez, enfim. Realmente, cara, isso. eu percebi um pouco disso também. Bom, Uhum, Rafa, eu vou entrar aqui em algumas perguntas para você, e aí depois eu gostaria de passar a bola para o pessoal, as perguntas que eles forem fazendo aqui, eu vou lendo para você, então não se preocupa muito em ler as perguntas, depois eu vou fazendo elas para você. Pode se preocupar tá bom. mais em responder as perguntas mesmo aqui, conforme eu for fazendo. Bom, Uhum. primeira questão, Rafa, que eu gostaria de te perguntar, para abrir essa nossa discussão aqui, dá para a gente tentar encarar esse momento, né, que a gente está chamando de crise, como algo parecido com um final de ano, em que as empresas estão fechando, mas daqui a pouco elas vão voltar e a coisa vai se reaquecer, ou a gente não tem o mínimo de noção do que está acontecendo agora, então fica impossível prever qualquer situação.
Acho que a gente não tem o mínimo de noção. É um negócio muito ímpar, muito único, que está acontecendo tudo de uma maneira muito rápida. E é engraçado que a gente está falando com nossos clientes e a gente fala assim: vamos planejar, vamos definir o que a gente vai fazer hoje, amanhã a gente define o que vai fazer amanhã, semana que vem a gente define o que vai fazer semana que vem. E o cliente dá risada fala assim: pô, mas consultoria que sempre fala de fazer planejamento, agora está falando para planejar o dia. E não dá, porque os cenários mudam, tudo muda, e a gente tem que prever cenários, é uma coisa que depois eu quero falar um pouco mais, mas não dá para a gente querer se antecipar, porque às vezes o empresário fica muito ansioso, ele já quer definir em maio, junho, e ele tem que definir o que ele vai fazer essa semana, o que ele vai fazer na outra semana, o que ele vai fazer hoje. E essa ansiedade também atrapalha a tomada de decisão, porque a gente está vivendo uma época que a gente está todo mundo muito nervoso. E, então, respondendo a sua pergunta, eu acho que não tem paralelo com fim de ano. Fim de ano é um negócio que você já planeja, já antecipa, já sabe dessa parada. Isso é um negócio que a economia não desacelerou, ela deu uma freada brusca, né? E a gente não sabe ainda como que vai afetar. E uma coisa que eu queria falar, Mário, para deixar claro a todo mundo que está vendo a gente conversar, é que o nosso foco aqui da nossa conversa o impacto econômico dos negócios, tá? Porque o impacto, as pessoas estão em primeiro lugar, o impacto de saúde, de vida, a gente de forma nenhuma está diminuindo isso, a gente só está olhando para o prisma que compete a gente, o que é da nossa competência, né? Mas eu acho Claro, que não tem claro. paralelo com situação de fim de ano, não, Mário. É um negócio, assim, totalmente atípico que ninguém nunca viveu. Sim, sim. Com certeza, cara. Você falou que tem razão aí. Foi uma freada brusca, né? E por isso não foi como um final de ano que a gente já está esperando e por conta disso a gente já sabe o que vai rolar, né? E a gente fica naquele otimismo, né? A gente já sabe que o ano que vai começar melhor, enfim, já vem toda aquela expectativa positiva. Diferente dessa freada agora, que realmente a gente Uhum, não tem muito parâmetro, né, do que está acontecendo. uhum. E ela é global, né? Porque a gente não está falando de um fenômeno que está acontecendo regionalmente, localmente, nacionalmente, falando de um fenômeno global, né? Sim. Sim, totalmente global e totalmente imprevisível, assim, é difícil a gente, como empresário e como consultor, viver num cenário de total imprevisibilidade. É um fator que a gente não consegue. Tem umas dicas que eu posso passar aqui, mas esse cenário de imprevisibilidade faz com que, e volatilidade, né, que tudo muda, isso faz com que a gente tenha dificuldade de traçar planejamento, né? Perfeito. Pessoal, vai colocando perguntas aqui para eu poder fazer para o Rafa. Eu vou fazer mais uma pergunta aqui para ele e depois eu já abro aqui para vocês fazerem. Rafa, eu quero entrar realmente na dica, porque realmente a gente já sabe que o cenário está ruim, a gente já tem isso na mão, o problema já existe. Agora, o que a gente tem que fazer para tentar minimizar esse impacto? Né? Eu acho que essa é a grande contribuição que você pode nos ajudar. Então, a minha primeira pergunta você deu uma dica que eu achei interessante e eu queria que você reforçasse um pouco mais ela. Primeiro de tudo, pensar um dia após o outro. Essa é a primeira dica. Eu acho que também o empresário não pode ficar ansioso e querer já definir tudo agora. Então ele fica discutindo se maio, se junho, mas ele não decidiu o que ele tem que fazer agora, né? Então o que a gente tem dado dica, a gente fez com todos os nossos clientes, logo há 7, 8, 10 dias atrás, a gente instituiu o que a gente chamou de comitê de crise. Então a gente colocou um comitê que seria o gestor principal da empresa, mais as principais lideranças, junto com o consultor nosso, a gente instituiu o comitê que se fala diariamente, porque as coisas mudam diariamente, e o comitê, a primeira coisa que ele tem que fazer é traçar cenários. Então, ele tem que traçar um cenário realista, um cenário pessimista, um cenário otimista. Acho que ele tem que pôr um realista e um pessimista, já está bom para ele começar a trabalhar. Perfeito. E aí, esse cenário ele tem que trabalhar um dia de cada vez, mas ele já tem que colocar um cenário, o que ele vai fazer antes da crise. Eu classifico que a gente está vivendo um momento antes crise, né? O Tá. durante, o durante e o depois. Só que foca um pouco as energias para o momento de agora, porque ele tem que coordenar esforços, definir prioridades, porque tem um monte de coisa que se você não define, as pessoas, o mercado e as pessoas vão definindo por você, entendeu? Então você tem que tomar a dianteira da situação. Então esse comitê Tá. de crise, claro que a proteção das pessoas está acima de tudo, a saúde das pessoas, dos colaboradores, está tudo sempre acima de tudo.
mas esse comitê de crise ele tem que estar se falando todo dia, toda hora, em contato constante para tomar decisão na empresa. Massa. Tem uma pergunta que entrou aqui, antes de eu fazer uma próxima minha, eu vou abrir já para uma pergunta que chegou. Veio uma pergunta que deixa eu só localizar aqui para te falar. É do Vendemiati. Ele diz assim, ó, o quanto empresas que trabalham com tecnologia focada em tendências ou que analisam dados importantes podem suavizar esse impacto. Então, empresas que trabalham com essa ideia de trazer dados futuristas, enfim, com tendências de mercado. Quanto elas podem ajudar agora? Que legal. Fala, Du. Tudo bem? Conheço quem fez a pergunta. Mário, a matéria-prima de toda boa decisão são informações, são dados. É muito difícil fazer gestão numa empresa que não tem informação. Então, ela toma decisão não baseado no achismo. Ela vai no feeling, vai na sensação. Eu não estou menosprezando o feeling do empresário. Eu valorizo muito o feeling do empresário. Eu não desprezo o feeling do empresário. Eu acho que geralmente ele está muito certo. Porém, tomar decisão estratégica. Teve um empresário, um cliente meu, ligando essa semana e falando assim: não, vou demitir, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Eu falei assim: cadê o seu ponto de equilíbrio, a revisão de cada despesa que você tem, os principais indicadores financeiros? Vamos dar uma olhada com calma, ver o que a gente consegue renegociar, o que a gente consegue diminuir de despesa, vamos tomar decisão de cabeça fria. Ele ia demitir, que é uma coisa que não faz sentido, porque demitir um funcionário que tem 1 ano, só de rescisão já vai pagar esses 3 meses que vai ficar parada a economia. Não faz o menor sentido demitir. Mas ele vai, às vezes, tomando decisão pelo estômago, pela sensação. Então, a pergunta do Du faz todo sentido. Se você não tem dados, não tem informação, você vai tomar decisão baseada no achismo. E a probabilidade de dar errado é muito maior. Perfeito. Tem uma pergunta que, por incrível que pareça, chegou no meu WhatsApp. Eu estou com o WhatsApp web aberto aqui. Chegou a pergunta no WhatsApp, meu. E é interessante. Ela fala assim, que algumas pessoas já estão negociando com ela. É uma empresa de prestação de serviço, sabe? E alguns contratos mensais já estão sendo renegociados pelos clientes dela. E ela está muito preocupada em honrar os compromissos dela. Então, ela diz: que dica que você poderia dar para essa situação? Porque o que está acontecendo, pelo que eu entendi da pergunta dela, e que eu acho que é geral, com todo mundo, que também está acontecendo comigo. O meu cliente mensalista, se ele me deixar de me pagar, eu vou também não conseguir honrar os meus compromissos. Então, como fazer essa gestão? Tá. Importante é o seguinte: como a gente acha que isso é uma situação passageira, que vai durar um tempo curto, você tem que se preocupar em fazer manutenção de carteira. Porque se você perde contratos, é pior, porque depois, para você recuperar, você vai voltar lá em junho, julho, sei lá quando tudo isso passar. Você vai voltar para ele e falar assim: vamos voltar ao contrato? Ele vai falar: agora não é o momento, deixa eu me recuperar. Então você não vai conseguir, você vai perder contrato, isso vai dificultar o seu depois, a sua reerguida. Então, a prioridade número 1 é manter contrato. Então, a hora que o cliente liga para renegociar, para cancelar, você fala assim: calma, eu estou com você. Primeiro que você já errou, você devia ter ligado para ele antes, você devia estar próximo dele. Tá? Não é ele que te ligou porque ele lembrou do seu serviço. Você já está próximo porque você quer fazer parte do problema e parte da solução também. Você quer estar junto com ele. Aí ele te ligou e falou: eu quero cancelar. Você fala assim: calma. Primeiro de tudo, estamos junto. Acho que é precipitado, porque talvez você já me pagou março, seu vencimento de abril é lá no meio de abril. Eu sei que você está preocupado, mas agora não é hora, a gente tem que acompanhar dia a dia, o governo está soltando incentivos, tem muita coisa mudando, a gente não sabe quanto vai durar. Eu quero que você saiba que eu estou junto, o que eu preciso fazer para te ajudar. Agora, vamos esperar chegar lá para frente, perto do vencimento, e a gente conversa. Se chegar lá na frente e a situação não progredir, você tem que focar em manutenção da carteira. Então, você tem que ligar para ele e falar assim: vamos manter os serviços por metade do valor, ou eu te bonifico abril, mas maio você volta, a gente volta a discutir. A gente não tem como querer, a gente não pode ficar deixando cancelar, a gente tem que ficar segurando e, se precisa, a gente tem que fazer concessões. Aí você tem que olhar pelo outro lado, porque você está olhando o lado das receitas, né? Mas você tem que olhar o lado das despesas. Tal como ele está te ligando para conversar, você vai ligar para os seus fornecedores também. É um jogo. Então você vai olhar suas despesas financeiras e vai ver o que eu consigo cortar, o que eu consigo reduzir, o que eu consigo renegociar para eu baixar meu ponto de equilíbrio, ou seja, baixar o ponto que a minha empresa precisa faturar para manter a minha despesa operacional, para eu conseguir sobreviver por esse período.
Então, eu vejo muita gente precipitada, Mário, assim, afobada, Uhum. e estou querendo tomar decisão agora, num negócio de abril, e é o consultor falando que abril está longe. Mas abril está longe, cara, porque cada dia parece Sim, estar sim. durando mais de 24 horas nessa crise, entendeu? Perfeito, Então, perfeito. se você, o cliente não te ligou ainda e você tem receita recorrente, mensalista, você já toma iniciativa amanhã e já fala com ele. Tamo junto, o que você precisar, como que eu posso te ajudar, tamo junto nessa, entendeu? Aí você tem que estar próximo do cliente, mesmo no próximo home office internet, né, Mário? Porque Sim, sim, próximo. sim. Próximo Mas, não dá para ser próximo. É é, verdade. Não, mas é legal. isso. Não, muito bom, Rafa, essa sua colocação, cara. Isso faz todo sentido, porque agora é o momento de realmente estar junto, né? O tamo junto agora tem que ser real mesmo, né? Uhum. Porque é o momento de todos tentarem se ajudar. Concordo plenamente com tudo que você disse. Pessoal, pode ir perguntando aí, tem muita gente boa nos acompanhando aqui, Rafa. Eu acho que você está focado na resposta, como eu te pedi para ser, né? Mas tem bastante Uhum. gente aqui, parceira nossa, bastante gente, amigo nosso, cliente nosso aqui online. Pessoal, aproveita Legal. a expertise do Rafa e pergunta para ele aqui, porque esse é o momento que a gente tem aí para tentar se ajudar realmente aí, né? Uhum. Rafa, eu queria também te provocar de uma outra forma, né? Nós, como prestadores de serviço, a gente tem uma estrutura normalmente menor que uma indústria. Uma indústria, para ela falar assim, quer saber, eu vou encostar meu administrativo no home office, eu vou parar a minha produção, ela tem um nível de dificuldade muito maior que nós como prestadores de serviço. A gente pode falar para o cara, pega seu notebook, vai para sua casa e se distancia e tal, faz home office, né? Uhum. Para uma indústria, qual é a dica que você pode dar nesse caso, cara, para ele poder agora sentir o menos possível esse impacto da frenagem? Para uma indústria? É. Ó, eu acho que acaba sendo as orientações gerais, Mário. Primeiro que eu tenho percebido que, às vezes, algumas coisas que você adia com a barriga, elas vão estourar nesse momento. Então, Uhum. aquela questão de eu tentar fazer uma reserva de caixa na empresa, que eu vou empurrando, e aí, nesse momento, você sente falta disso. Aquela questão que eu tenho que explorar os canais online, como é que eu consigo vender online, e aí eu vou empurrando aquilo, e nessa hora também isso estoura, porque eu não tenho nenhuma estrutura pronta para vender online. Então, e também a gestão, né? Às vezes eu não tenho a gestão na mão, eu não tenho os dados, não tenho as informações para conseguir tomar decisão, e essa hora que você vai sentir falta, tá? Então, a indústria ela tem que fazer o mesmo exercício, ela tem que ver quais são os contratos que ela tem, quanto que ela consegue abastecer e ver o que ela consegue rever dentro das despesas dela, qual a previsão de faturamento que a gente tem feito com todos os clientes, para ver, eu mantenho minha produção, eu seguro minha produção porque eu tenho estoque, porque eu consigo segurar meus pedidos, então dá para tomar uma decisão de cada vez. Tem muita indústria, viu, Mário, que está funcionando, normal, seguindo todas as regras de higiene, todos os cuidados. A maioria dos clientes nossos de indústria estão funcionando, porque acabou que a quarentena é mais dedicada para o varejo, para quem atende público, né? Sim. Então, mantendo os cuidados, dá para continuar produzindo, mas tem que ver se vale a pena, porque você vai estar dispondo de matéria-prima, tem que ver se você tem os canais de venda para escoar isso. Perfeito. Legal. Bom, vamos lá. Entrou uma pergunta aqui do Henrique Reis. O Henrique, hoje é um amigo pessoal meu, ele é lá de São Paulo, Rafa, e ele é de Relações Internacionais da Câmara China-Brasil, da China Trade Center. Aí ele Legal. coloca que ele é um cara bem legal, que inclusive a gente vai fazer uma live em breve aqui para ele falar um pouquinho dessa questão de China, o impacto lá, é um cara bem, bem bacana. A única coisa é que ele é São Paulino, o resto ele é gente boa. Vamos lá. A recessão é um fato pelo impacto que o vírus causou no mundo. Alguns são contra as medidas de isolamento extrema. O tamanho do buraco vai depender de quanto tempo essas medidas irão durar, correto? Então, quanto tempo essa paralisação, essa quarentena, é isso que vai pegar mesmo no nosso caso, no caso das empresas? É certo que vai ter um impacto econômico mundial, recessão mundial é quase que certa. É até uma polêmica muito grande sobre se é a medida correta ou não. Essa quarentena é difícil a gente querer opinar, Mário, porque Sim. se a gente tem uma opinião
um pouco com viés econômico, vai parecer que a gente está sendo insensível em relação às vidas, às pessoas. Pessoas. Uhum, perfeito. Teve alguns formadores de opinião, principalmente essa semana, que emitiram opiniões um pouco mais polêmicas, que não deveria ter tido, Sofreram. Uhum. que não deveria ter o lockdown, que deveria só ter lockdown para quem é idoso e grupo de risco. E eles foram acusados de insensível, apresentar estatística, falaram, olha, tanta gente morre e tal. É um assunto muito polêmico porque qual o valor de uma vida, não é? O valor de uma vida é Claro. imensurável. Mas assim, a gente também tem que trazer para essa discussão o viés econômico, não porque o empresário quer encher dinheiro no bolso, é porque o viés econômico impacta a vida de muitas pessoas, impacta o Com ganha-pão, o certeza. desemprego. Então também tem uma consequência real e pesada, né? Uma Então, consequência social no final das contas, né? sim, mas é social. É social Uhum. acima de tudo. Ah, mas a economia dá problema, o banco, em vez de lucrar bilhões, o banco vai lucrar sempre. Na Sim. crise, sem crise. Ah, o empresário não vai ter lucro. Cara, o empresário não tem lucro, ele sobrevive. O pior é o trabalhador que perde o emprego, é esse que paga a conta. Então, parece que ninguém quer ter essa discussão real. Assim, os Sim. políticos, todo mundo foge um pouco dessa discussão. Agora, é um nível global, são todos os países. Hoje, Mário, você teve recentemente na Índia, né? Não sei se Uhum. você viu a notícia de hoje, é, o Nos maior, últimos é o dias, né? maior, a maior lockdown do mundo, mais de 1 bilhão É, de pessoas em casa. E lá, exatamente. acho que tem menos casos que o Brasil ainda, né? Sim, menos casos, menos casos. Então a Exatamente. recessão é certa. Agora, quanto tempo vai durar, ninguém sabe. Eu queria saber. Agora, quanto mais durar, mais impacto vai Maior ter, para. entendeu? Agora, na minha opinião, tá, Mário? Dá para ter a discussão econômica sem menosprezar vidas e a discussão de saúde pública. É que ninguém está querendo ter essa discussão. Sim. Não, perfeito. Acho que você tocou. Você conseguiu manter aí dentro de uma linha bem tênue. Ó, tem outra pergunta aqui do nosso amigo Pedro Marim da Astor Pins, coordenador do JI. Ele fala assim, cara, o que. Ó, eu vou ler aqui, que é até engraçado, infelizmente, né? Rafael, as empresas que realmente não têm o que fazer? Digo isso por um dentista, por exemplo. Um dentista, o que o dentista deve fazer, é isso? É, exatamente. Uma empresa que não tem o que fazer, né? É uma pergunta meio mais irônica, né? Mas tem alguns Mas segmentos que. eu discordo do Pedro. Toda empresa tem o que fazer, viu, Pedro? Inclusive você. O Pedro é cliente da JM, a gente está conversando direto. Tem sempre o que fazer. Se você não tem uma reserva de caixa, você vai ter que buscar renegociar contratos, renegociar fornecedores. O governo está soltando um monte de coisa para flexibilizar, questões tributárias, questões trabalhistas. É para sair, Mário, essa semana, já era para ter saído hoje. O BNDES divulgou que vai liberar crédito para pequena e microempresa, só que não divulgou ainda quais são as regras, como é que vai funcionar, mas parece que vai ter carência de 2 anos para pagar, juro baixo. Legal. Mas isso vai ser por intermédio dos bancos e a gente está acompanhando as notícias que a gente está soltando para os nossos clientes em comunicados, mas ainda não saiu nada oficial ainda de como que vai ser essas operações. Então, se a empresa está com pouco caixa, ela vai ter que buscar crédito no mercado, não vai ter jeito e reduzir despesas e ver como que ela consegue inovar dentro do comercial. Então, discordando um pouco do Pedro, quem não tem o que fazer, tem sim o que fazer. E sempre tem Sempre uma tem o que saída. fazer, né? Eu acho que esse negócio de não tem o que fazer é uma solução meio preguiçosa, viu, Pedro? Dá uma pensada melhor, usa a Uhum. consultoria que está aí do seu lado. Vamos lá, o meu amigo Guilherme Seaca, meu amigo pessoal lá de GT, ele é proprietário de uma gráfica lá. Ele pergunta assim, ó, nessa crise, as empresas vão ver o home office como uma solução e optarem em utilizar? Com certeza, né? Eu imagino que sim, mas até vou complementar a pergunta dele. Você acha que as pessoas vão começar a ver o home office até de outra maneira a partir de agora? Sim, e interessante, né, Mário? Porque agora parece que assim as ferramentas de home office foram surgindo aos poucos, mas agora que veio isso, parece que tudo veio a calhar, entendeu? Tudo está funcionando. Então, outro dia eu estava num cliente meu que o sistema dele é offline, então ele não sabia o que fazer. Ele não operava em nuvem. Eu falei assim, Tá. você demorou, hein? Ah, Porque já era para você ter migrado faz tempo, porque hoje a maioria das empresas tem sistema em nuvem online. Então, ferramentas como na consultoria, nossa equipe está em home office, a maior parte da equipe.
A gente usa as ferramentas do Google para fazer reunião, o Google Meet, a gente troca, faz compartilhamento de arquivo com o Google Drive. Então, as ferramentas estão à disposição. Agora, não basta a ferramenta. Eu tenho falado com meus clientes que, às vezes, as pessoas não têm o hábito de fazer home office e acabam não entendendo muito bem como funciona. Então, eu tenho recomendado às lideranças, aos gestores, que façam reuniões via Skype ou via Meet no começo do dia, no meio do dia e no final do dia, para estar próximo à equipe. Se comunica com a equipe o dia inteiro, por WhatsApp, por Skype, qualquer ferramenta que for, para todo mundo saber que tem que estar online, tem que estar disponível, tem que trabalhar, vai todo mundo descobrir que consegue ter muito mais produtividade em casa, né? Agora tem que isolar alguns fatores, como às vezes você tem criança em casa, às vezes você não tem um ambiente adequado, às vezes você não consegue ter condições de trabalhar em casa. Então, o home office está se provando uma saída muito criativa e boa. Se a gente tivesse essa crise 10 anos, 15 anos atrás, ia ser muito mais difícil esse home office que nós estamos fazendo agora, né, Mário? Claro, não, sem dúvida. Hoje a gente tem ferramentas de todos os jeitos para sanar esse problema, né? Rafa, eu vou me policiar um pouco em comentar suas perguntas para abrir mais perguntas para a galera aqui que está participando. Tá bom. Beleza. O Henrique Reis volta a comentar, falando ainda daquela pergunta em relação a quanto mais tempo levar para a crise passar, mais recessão nós vamos ter, né? Ele ainda complementa dizendo, está tudo muito incerto nesse momento, é difícil a gente prever algo, ele afirma, né? E afirma e pergunta, né? Claro, acho que essa incerteza é o que mais nos mata, né, Rafa? Eu queria ter essa resposta. Quanto tempo vai durar? Eu não sei. Eu acho que você tem que montar cenários como empresário, tá? A gente na JM, com nossos clientes e até dentro do nosso próprio negócio, a gente montou um cenário A, um cenário B, um cenário C, e um cenário mais otimista, um mais realista, um mais pessimista, e trabalhar com cenários em que, se acontecer demorar tanto, eu vou fazer tanto. Se demorar menos, eu vou fazer isso. E você tendo mais saídas, assim, ninguém consegue prever. Então, é difícil fazer esse tipo de estimativa, seria imprudente da minha parte fazer. O que eu posso te falar esteja preparado para pelo menos 3 cenários diferentes. Legal. Rafa, o Renato da ET Contabilidade, nosso parceiraço aí também, né? Ele fala, quando o ponto de equilíbrio tem um impacto direto pelos custos trabalhistas, que normalmente nas empresas de serviço é muito alto, qual a orientação para a redução desse tipo de despesa fixa? Aí você vai ver que o governo está soltando algumas coisas, teve a MP que foi editada no domingo, mas a MP, na verdade, foi uma bagunça do governo, porque estava já bem acordado com o Congresso fazer redução de jornada e ele botou tal de 4 meses de suspensão de contrato, que para mim foi não faz o menor sentido, deixar o trabalhador totalmente desamparado. Claro. E me parece que agora eles vão, ainda essa semana, regulamentar a redução de jornada, que eu não sou advogado, tá, Mário? Tudo que eu falar aqui, você consulta o seu advogado trabalhista. Mas, pelo que eu entendo, a redução de jornada já está prevista na CLT, mas por acordo coletivo, né? Se você não tem um acordo coletivo, então nós vamos ter que esperar se o governo libera isso, porque isso seria uma saída você fazer a redução de jornada 75%, 50%, e aí você também reduz o salário, você consegue diminuir um pouco a despesa, né, de folha, e o governo já liberou para você pagar o FGTS depois, lá na frente, então já é um pouquinho de redução também. Se você está no Simples, o governo também, a parte do tributo federal, jogou para frente também, para o segundo, para o último trimestre. Então, esse tipo de coisa acaba ajudando, né? Suavizando, né? Suavizando. Se você botar todo mundo em férias, o texto de férias não precisa pagar agora também. Agora, se com tudo isso você ainda não consegue suavizar, você vai ter que olhar para outras despesas. Se com tudo isso você não conseguir, você vai ter que olhar para buscar crédito no mercado, se você não tem reserva de caixa. Perfeito. Rafa, o nosso outro amigo Alex, da 3G Construções, ele pergunta: o que o governo federal pode efetivamente fazer para salvar a economia e reativar o consumo à medida que a quarentena se tornar mais branda? É uma pergunta mais econômica, né? mais política do que gestão. Mas você quer responder? O governo vai injetar muito dinheiro na economia, viu, Alex? Para dar liquidez para o mercado, porque vai começar a faltar liquidez. Essas medidas trabalhistas, medidas fiscais, elas vão ajudar baratear crédito, ter acesso a crédito, né? Eu estava falando com um cliente ontem que tem reserva de caixa,
mas ele está pensando em investir no futuro, depois que tudo isso passar. Aí ele falou, ó, se liberar linha de crédito do jeito que estão falando que vai liberar, eu vou até pegar um dinheiro, porque é até interessante como linha de crédito, né? Então, às vezes você tem caixa, mas no momento de crise você enxerga a oportunidade de poder captar um pouco de dinheiro a custo barato no mercado. Então, o governo do Brasil, de todos os governos do mundo, vão ter que salvar a economia, porque você vai fazer dentro do seu negócio, suas ações. Só que a gente vai depender dessas ajudas também, então eles vão injetar bastante dinheiro, vão tomar bastante medidas para tentar atenuar um pouco a crise, vão socorrer alguns setores, tipo o setor aéreo, que se eles não socorrerem, quebra todas as companhias aéreas. Então, espera-se e a gente tem que cobrar bastante medida do governo, porém não entenda isso como você fica aí, não faz nada, só fica esperando o noticiário, que não é bem isso, você tem muito que fazer na sua empresa. Perfeito, Rafa. Com certeza. Acho que agora não é o momento do governo se atentar muito à questão de responsabilidade fiscal, porque, na verdade, matou qualquer projeção de responsabilidade nesse momento, né? Mas nós vamos pagar essa conta depois, Mário, pode ter certeza. Exato. E esse acho que é o grande desafio, Rafa, que eu estava conversando com alguém essa semana agora, que é um desafio muito grande, porque qualquer legislação que o governo solte agora, ela vai contentar ou o empresário ou o empregado, né? Seja para um ou para o outro. E qualquer situação de medida econômica que ele fizer agora, ele contenta agora e prejudica o futuro, ou prejudica agora e contenta o futuro. Então, mas não tem opção, Mário. Agora, nesse momento, tem que pensar no agora, porque se você deixar esse trem descarrilhar, é pior, entendeu? Então, a questão fiscal vai ter que ver depois, não vai ter jeito. Exato. Bom, nosso outro amigo, André Koala, que pergunta, pousadas e hotéis estão em baixa agora. Há algo que possa ser feito para suavizar essa perda? Nossa, esse é um setor complexo, hein? Esse é um setor que vai ter que dar uma olhada dentro das suas despesas, vai ter que enxugar, vai ter que fazer uma contabilidade mais criativa ali, ver o que consegue enxugar, se tiver reserva de caixa para passar por esse período. Não consigo imaginar, só que quem fez a pergunta é um amigo meu muito criativo, então se ele puder compartilhar também com ideias aí para esse setor, vai ser muito bom. Exatamente. Tem até um comentário aqui que corrobora um pouco isso, que realmente tem que sair fora da caixa agora e tentar mostrar o que pode ser feito, né? Bom, vamos lá. Tem outra pergunta aqui do Alex de novo, da 3G Construções, falando sobre o setor dele, construção civil. Referente à construção civil, que vinha em ascensão, qual é a visão de vocês referente a um provável suporte do governo futuramente? Áreas com habitação serão muito afetadas. Então, qual a visão para a construção civil que você tem, Rafa? Olha, Alex, eu acho que construção civil vai ser afetado, como todos, mas também é um segmento que depois que passar isso tem tudo para voltar a se recuperar, tá? Porque eu acho que ele é um setor que opera mais no semblante mais do longo prazo, né? Eu tenho clientes que são empresários, que têm outros investimentos, que estavam construindo, mandaram suspender, mas eles vão voltar depois todas as obras e tudo. Eu não acho que o governo vai soltar agora algo específico para o segmento, mas depois pode ter incentivos, né? Mas, de novo, vamos focar um pouco na sua estratégia e se o governo ajudar, ótimo, se ele não ajudar, para você tocar de todo jeito. Até porque ele já vinha soltando estímulos, né, Rafa? Selic baixa, para os juros serem facilitados, crédito na caixa, de diferentes formas. Então, eu acho que realmente... O investimento imobiliário voltou a compensar em algumas situações, então... E outra, se a gente vai ter algum benefício desse cenário todo, é difícil enxergar, mas a Selic vai cair mais ainda, então a gente vai ter um cenário de inflação controlada, Selic baixa, talvez isso possibilita, depois que passar tudo isso, os investimentos retomarem. Em que prazo? De novo, não me pergunte, mas vai retomar com força, porque vai estar com um cenário bom nesse tipo de investimento. Rafa, Guilherme Seaca, a gente pergunta mais uma coisa, que essa pergunta é bem interessante. Mesmo na crise, tem empresas que estão lucrando, né? Você falou o banco, mas tem outros segmentos. Você pega fabricante nacional, por exemplo, de máscara, de touca, de equipamentos de saúde. Os caras estão lucrando muito. Fabricante de álcool gel, né? Farmácia, enfim. Aí ele fala assim, ó, nessa época, é arriscado montar uma empresa, mesmo escolhendo um desses bons anos de agora? Montar... tem um amigo meu que vende curso online, você não tem noção.
o que ele está, quando ele está vendendo, Vendendo. né? Quando editaram essa MP, que foi uma bagunça aí de que ia botar o trabalhador 4 meses em casa mediante curso online, aí ele achou que ia vender que nem água e ia vender mesmo, né? Mas mesmo assim, essa Aham. MP, ele está vendendo muito curso online nessa época. Apesar das pessoas estarem segurando investimento, as pessoas querem ficar em casa para aproveitar para consumir conteúdo. Eu não sei se é uma boa hora para você montar um novo negócio, porque montar um novo negócio exige investimento num cenário que é um pouco instável, tá? Você pode aproveitar esse momento que talvez esteja na quarentena em casa para fazer a etapa de planejamento desse seu novo negócio. Agora, se você querer aproveitar uma oportunidade agora, com um negócio que você nem tem, fica um pouco difícil você querer aproveitar esse momento. Agora, se você quiser fazer o planejamento dele nesse momento, talvez seja ideal, porque você vai ter mais tempo de desenhar esses cenários. Legal. Não, concordo plenamente. Então, você estava falando, eu falei assim, não, realmente, que é mais a hora de planejar e você montar efetivamente o negócio. Até porque se você for na onda desses negócios que estão em alta agora, a hora que eles se estabilizarem, vai voltar uma concorrência normal, fabricante de máscara, fabricante de touca, né? O cara não pode Sim. montar um negócio pensando que ele vai virar milionário agora, né? É uma situação Não, e essa crise tem uma particularidade que é essa indefinição de quanto que ela vai durar, porque em outras crises você se planejava no horizonte mais de médio e longo prazo. Agora a gente não sabe. Então, abrir um novo negócio agora, a não ser que você já tenha tudo, a infraestrutura toda pronta, montada, mas senão eu não recomendo. Rafa, a gente já está caminhando para os finalmente nosso aqui. Eu queria perguntar para você uma dúvida minha. Uhum. O que você, como consultoria, com a sua expertise, o que você recomenda para nós de leitura? Porque a gente está recebendo uma pilha de fake news, é o WhatsApp de todo jeito, a gente informando gente a todo momento, todo mundo virou informante de tudo. Uhum. Tem muita gente agora informando, então virou uma salada. O que você, Rafael, indica de leitura para a gente? O que a gente pode ler? O que você recomenda que a gente pode entrar naquele site que é legal? Enfim, nos dar dicas nesse nível. Legal. E legal você, justamente hoje a gente focou na consultoria e dar total suporte para os nossos clientes. Só que é lógico que a gente foi percebendo que as pessoas estavam pedindo ajuda para a gente, cliente ou não cliente, né? E a gente começou a conversar com bastante gente que não era cliente. Hoje mesmo a gente fez um material, um guia de sobrevivência na crise, um material bem curto que a gente acabou disparando para um monte de gente para quem não é cliente, né? Quem quiser esse material, me manda um recado aí ou pede para o Mário, a gente compartilha. O legal é consumir, o pessoal tem recebido muita informação desencontrada e às vezes o pessoal fica mergulhado na crise, né? Fica o dia inteiro vendo Globo News e CNN, consumindo aquilo lá e a cabeça vai perdendo o foco. Então aproveita para se capacitar e buscar conteúdo que seja de interessante para você. Eu recomendo muito todo o conteúdo do Flávio Augusto, que é o do Geração de Valor. Ele é um empresário com história de sucesso absurdo. Todos os livros de Geração de Valor são fantásticos. O Instagram dele e também a escola de negócios dele, que é o meusucesso.com, que é excelente também. Então, é bom consumir conteúdo de empresários de sucesso que tem história para trocar e tem bastante informação. Então, estão aproveitando esse momento para fazer muita live, produzir muito conteúdo e manter a cabeça um pouco fresca, tira um pouco a cabeça só do noticiário, fica acompanhando quantos casos, quantas mortes de tempo real. Ver o noticiário uma vez por dia é o que eu tenho feito. Ver o noticiário uma vez por dia para se manter informado, mas tenta focar um pouco no seu negócio. E quem quiser receber esse material que a gente fez, não é grandes coisas, não. É um material bem simples. A gente é simples, a gente não é de querer inventar muito. Pede para mim, ou pede para o Mário, eu mando para o WhatsApp, para o jeito que for, a gente disponibiliza esse material. Legal, acho que as pessoas podem se adicionar, né, Rafa? Até porque vira e mexe está publicando conteúdo também. Acho que quem é da Uhum. minha rede está seguindo essa live pode adicionar o Rafa. E pode até mandar uma mensagem direto para ele, ou pode realmente mandar para mim. Mas é legal, de repente, acompanhar o Rafa, porque ele periodicamente tem publicado algumas coisas aí, ou recompartilhado da página da consultoria. Né? Então, acho que é Sim, legal aí fazer esse movimento. sim. Rafa, a gente até tinha falado um pouquinho antes dessa live de algumas coisas, a gente até falou de uma pauta aqui de alguns temas que a gente acabou abordando ao passar por essas perguntas, né? Uhum. Você quer fazer alguma abordagem que você acha que ficou faltando aqui, que é legal? Eu acho que
A gente tem que botar as pessoas em primeiro lugar, viu, Mário? Então, se você é empresário, se preocupa com a saúde das pessoas, conversa com as pessoas, vê se elas estão confortáveis dentro do que elas estão fazendo, se elas estão, como que elas estão encarando esse momento. Então, essa preocupação, esse olhar humano, você tem que demonstrar agora. E aí, depois, é importante que você reúna esse comitê de crise e discuta diariamente todos os cenários conforme eles vão mudando. O E que que é o comitê de reprograme. crise, Rafa? Só para que as pessoas entendam. Tá. O que que você O diz comitê comitê de, de crise? o comitê de crise é formado pelo número um da empresa, o gestor principal, e algumas lideranças que ele escolher. Não pode ser muita gente, mas não pode ser só o gestor principal. E a função do comitê, ele pode ver um jeito de trocar informação muito rápido, pode ser reunião diária em horários específicos, pode ser em grupo de WhatsApp interno, e que ele tem que trocar informações diariamente para avaliar todas as mudanças de cenário. A gente está vivendo uma situação que hoje é uma, ontem foi outra, anteontem foi outra completa, diferente. Então, no caso dos clientes da JM, a gente montou esses comitês de crise, incluindo os consultores também. Então, todo dia é analisado esse cenário para tomar decisão junto. Você, gestor, não precisa tomar decisão sozinho. O empresário, às vezes, ele é muito solitário, ele não tem com quem trocar ideia e ele acha que ele tem que ser super-homem e decidir as coisas sozinho. Pega o telefone, liga para os seus amigos empresários, vê o que eles estão fazendo também. Pega o telefone, liga para pessoas que você conhece de outros ramos para ver como eles estão encarando essa crise. Reúne o Eu ia pessoal da tua perguntar, equipe. eu ia Uhum. até, desculpa te interromper, eu ia te perguntar exatamente isso, porque eu sou uma pequena empresa, eu sou dono, tenho 3 colaboradores, eu sou dono, tenho 2 colaboradores, eu tenho um sócio só e 3 funcionários. Esse comitê de crise que você está incentivando a gente a criar, a gente pode fazer também com pessoas externas, então, não necessariamente fazer só internamente. Posso chamar minha rede de amigos, por exemplo, e fazer. Pode, desde que a pessoa esteja comprometida em querer te ajudar e tomar decisão junto. Expõe as situações, né, os dados, lembrando que a gente toma decisão baseada nos dados, então, e pede ajuda. Meu WhatsApp não para de bombar esses dias porque eu estou tentando ajudar todo mundo que vem conversar comigo e dar opinião e tentar mostrar algum caminho. Sozinho, às vezes, você não consegue enxergar a solução, né? Então, Sim. o empresário ele tem mania de achar que ele é super-homem, ele tem que decidir isso tudo e blindar a equipe. Ou ele acha que ele tem que jogar tudo nas costas da equipe, mas não é nenhum nem outro. Ele tem que montar esse comitê para poder discutir diariamente. Legal. Show de bola. Rafa, tem só mais uma pergunta aqui. Pessoal, ainda. Rafa, pode ser mais 5 minutos? Pode, vamos embora. Vamos embora, então. Pessoal, se ainda quiserem fazer mais alguma pergunta aqui, alguém que entrou depois e não fez ainda, pode fazer. Tem mais uma situação aqui do André, mas eu acho que até essa pergunta talvez seja mais direcionada para mim. Ele fala assim: existe alguma sugestão para você potencializar o consumo de produtos nacionais do governo? Imagina, né? Potencializar o consumo de produtos nacional, pensando em também não quebrar os vizinhos, né, os países fornecedores, nossos fornecedores, enfim. Você quer pontuar? Você quer que eu acho que eu posso pontuar nesse caso. Pode responder. Tá. Bom, os estímulos da economia nacional, eles, na verdade, devem acontecer, mas eles têm até uma limitação que ela é concedida pela Organização Mundial do Comércio, para não caracterizar subsídio e gerar depois problemas mundiais de comércio em relação a outros países, né? Você também não pode incentivar muito aqui, tem uma certa limitação, porque senão depois você pode trazer problemas relacionados a incentivos. Você está incentivando muito a indústria nacional, está prejudicando um parceiro comercial seu que é outro país. Então tem que tomar um certo cuidado com essa questão em termos de política internacional. Mas naturalmente, como a gente já viu numa situação de calamidade, os setores onde nós já somos produtivos, esses vão ser incentivados, né? A gente vai acabar que não vai ter como criar novos setores. Então os setores que já existem aqui vão ser incentivados com essas medidas que o Rafael já falou aí ao longo do Sim. processo, né? A gente estava falando aqui de seja a Caixa Econômica liberando crédito, seja a BNDES liberando crédito, enfim, seja esses agentes aí concedendo algumas medidas de incentivo aí para. E posso aproveitar esse gancho, Mário? Uma iniciativa falando de incentivar, né, que é bem legal, incentive negócios locais, entendeu? Então, se você vai consumir algo, consuma local, consuma de quem tem menos estrutura, porque as grandes empresas, elas têm mais caixa, elas têm mais acesso a crédito, elas têm mais liquidez, elas conseguem suportar esses momentos, né?
Agora, um pequeno negócio, às vezes, ele não tem muito fôlego, ele não consegue durar muito. Então, se você vai comprar alguma alimentação, não privilegia o McDonald's, privilegia o cara do bairro aqui, entendeu? Se você vai ter que consumir alguma coisa, uma farmácia, vai numa farmácia de bairro. Então, tenta ajudar o negócio local, porque ele vai pagar a conta maior, tá? Isso sempre foi assim em crise. O grande tem mais fôlego, tem mais crédito, tem mais caixa, tem mais socorro, e o pequeno acaba ficando esmagado. Então, no que você for consumir nesses períodos de quarentena, privilegie os menores, tá? Show de bola, Rafa. Muito bom, cara. Bom, Rafa, eu só queria te agradecer aí pelo seu tempo, cara. A gente acabou até passando um pouquinho do time que a gente tinha previsto, de 30 a 40 minutos. Então a gente já está com 44 minutos, mas eu acho que foi de valia para mim, com certeza, e foi de valia para todos que nos acompanharam aí nesse meio tempo. Eu vou Uhum. disponibilizar, mais uma vez eu digo, essa live aqui depois no nosso canal do YouTube, compartilhe nas redes sociais para vocês que não acompanharam ela como um todo, poderem baixar e assistir depois. Obrigado, Legal. Rafa. Obrigado você, Mário, pelo convite e me coloco à disposição, porque acho que a gente que é empresário, a gente tem que ficar junto nessa hora. Então, me manda mensagem, a gente dá um jeito de ajudar e trocar informação. Me coloco totalmente à disposição e fico muito agradecido pelo convite aí, Mário. Imagina, que isso, cara. Acho que o momento de te ajudar e a sua expertise é muito válida para mim, com certeza para todo mundo que acompanha a gente aí. A gente vai ter uma live na quinta-feira agora, depois que eu vou divulgar. Ela vai falar um pouquinho mais sobre comportamento pessoal. A gente vai fazer ela com o Thiago Batista, que também Oh, conhece muito bem, falando um pouquinho sobre esse momento mais no aspecto psicológico, na questão de carreira, né? Porque mais que até as empresas, a gente tem os nossos lados humanos, né? Então acho que a gente vai poder aí ouvir e ter boas sugestões de como se comportar nesse momento agora. Obrigado mais uma necessário. vez, Rafa. Obrigado. Parabéns aí pelas suas contribuições. Valeu? Valeu, Mário. Um abraço. Obrigado a todos. Valeu, gente. Até mais. Valeu.